Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sapiens, um episódio muito especial com um tema querido, vamos colocar assim. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de fazer um grande pedido a vocês, é muito importante, foi o recado do estagiário. O Sapiens está crescendo graças a você, muito obrigado, mas é muito importante que para que a gente continue crescendo, a rede social entenda o Sapiens como um conteúdo relevante. Como é que você pode ajudar com isso? Ainda não precisa dar dinheiro, pode ficar tranquilo. Basta apenas que você clique no botão de curtir, inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Tem Sapiens aqui no YouTube, tem o canal de cortes do Sapiens, não se esqueça. E tem Sapiens também no Instagram, no TikTok. Tem muito conteúdo todo dia pra vocês, tá bom? No mais, muito obrigado, espero que vocês gostem desse episódio, porque temos um convidado especial. Nós temos aqui Marlone Santana, ilustrador, professor, baixista, empresário, dá pra colocar assim? Pode ser. O cara faz um pouco de tudo. Marlone, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito cara. obrigado pelo convite, Asa, né? Muito obrigado aqui, pessoal Você estrutura muito massa aqui, né, do Sapiens. Boa, estagiário. Então, muito obrigado aqui por abrir espaço para esse tema tão querido que a gente vai falar aqui agora. Você viu que eu já vi na veio já pegada, pronto, né? Eu acredito, inclusive, que o Japão não ganhou a Copa porque eles não oficializaram isso aqui. Isso foi uma camisa de fãs. O time deles poderia ter outros personagens, né? Ter outros jogadores ali. Pô, faltou o Tsubasa, então assim... Eu já fiz minha parte, Isso aí. Mano, obrigado, cara, obrigado. Muito obrigado. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre quadrinhos. E até porque, na verdade, aproveitamos a data, agora dia 30 de janeiro, o dia do quadrinho nacional. Exato. Data importantíssima, porque é um tema que tem que ser debatido, tem que ser discutido e, permita dizer, o tema precisa ser conhecido. Porque quando se fala em quadrinhos, por exemplo, a gente tem uma determinada imagem no senso comum, mas, e eu acho que você vai explicar isso, obviamente, melhor do que eu, existe muito mais coisas além disso. Exato, né? É interessante a gente falar sobre essa linguagem, né? Compreender o quadrinho como uma linguagem. E ele não somente como só uma ferramenta, ou só um meio de chegar até alguma coisa. Então, o interessante de pensar quadrinho, de estudar o quadrinho, é compreender ele como um todo. Então, podemos ver ele como um gênero literário, um gênero textual, ou arte, né? Compreender essas múltiplas facetas que o quadrinho pode trazer pra gente. Porque, assim, pegando o senso comum aqui, tá? A gente tem todo tipo de público no Sapiens, graças ao bom Deus. A imagem que eu tenho de quadrinhos é o seguinte, quadrinho é coisa de criança. Quadrinho é coisa de nerd. Exato. É só isso? É isso? É só isso? Como então, durante muito tempo, né, sobre o estudo sobre o quadrinho, ele praticamente delimitava em cima dessa ideia, né, de que o quadrinho ele é direcionado para o público infantil, o quadrinho é apenas para o público nerd, geek, né, ou otaku, né, podendo colocar assim também ligado à cultura japonesa. Mas hoje, um olhar que a gente tem sobre o quadrinho, e até mesmo dentro da educação, é visto o quadrinho como um grande potencializador para ajudar ali em compreender os aspectos do mundo mesmo, né? Então, não somente o quadrinho para um público específico, mas também como a ideia de o quadrinho ele tá pronto para outros tipos de linguagens. E eles podem também ser adaptados, né? Então, a gente percebe aí uma grande demanda de produções cinematográficas, de produção de série, com base em histórias em quadrinhos. Então, a gente já percebe que ele não é apenas só para criança, né? Infelizmente, foi colocado isso dentro do senso comum, mas a gente, produtor de quadrinho, quem gosta de ler quadrinho, já mostra, né, já começa a apresentar ao público que não é apenas para um público específico, e sim tem quadrinho para todos os gêneros. Você falou de problemas do mundo, como assim? Então, a gente pode compreender como o quadrinho, entender ele como uma linguagem, a gente pode discutir várias temáticas com base no quadrinho, né? Então, por exemplo, um quadrinho muito renomado, né, que foi um dos grandes divisores de águas entre a discussão de quadrinho e literatura, foi o quadrinho Maus, né? Sobre a Segunda Guerra. Isso, sobre a Segunda Guerra. Então, foi um quadrinho ali que discutia sobre uma problemática, um judeu, né, que ele sobreviveu ao Holocausto, e ele discutia sobre uma problemática daquela época, como também outro quadrinho do Osamu Tezuka, né, o mangaka, né, um produtor de quadrinho japonês, que foi um quadrinho que falava um pouco sobre a vida de Hitler. Eita, peraí, corta aí, não sei se pode falar. Pode? Então,
Agora que eu lembrei, né? Isso. Então, sobre a vida de Hitler, né? Então, ele discutia sobre a influência do nazismo ali próximo ao Japão e tal. Então, traz uma discussão forte sobre problemas do mundo. E acho que, me permita, desculpa atrapalhar, mas acho que também traz a visão do outro, né? Porque a gente costuma ver, tipo, Segunda Guerra Mundial aos olhos dos Estados Unidos. Exato. Da Europa, né? Isso. Por exemplo, tem um quadrinho Genki Pés Descalços, né? Que é um mangá também, um quadrinho japonês, que ele fala sobre a destruição das cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki, e mostrando o quanto que a população sofreu com aquilo. Então, não é aventura, não é só um super-herói, né? E sim um grande problema social. Aqui no Brasil, muitos quadrinhos brasileiros discutem sobre problemas sociais, né? Então, é interessante a gente perceber isso, que abre as portas para a gente compreender melhor esse tipo de linguagem, né? Então, não fica só, quadrinho da DC, Marvel, super-herói, são bacanas? São, mas existem outros olhares. É que foi uma coisa... Acho que o Rafa trouxe pra gente num episódio sobre cinema, né? Sim. Que a imagem que a gente tem de cinema, tipo, você vai... Porque acabou o cinema, que cinema de rua não existe mais, praticamente. Exato, com raras exceções, não existe mais. Quando você vai em grandes redes de cinema, no shopping e tudo mais, o que você tem são os blockbusters. Uhum. Então acho que é mais ou menos isso. Quando chega pra gente no quadrinho, por exemplo, eu não conheço nada sobre quadrinho, mas eu ouvi falar que tem uma tal de DC e tem uma tal de Marvel. Exato. Né? As grandes indústrias, né? As grandes produtoras culturais, produtoras industriais de quadrinhos, né, podemos colocar assim, principalmente aqui do Ocidente, seriam a Marvel e a DC. É elas que dão, né, praticamente apresentam como é o caminho, né, podemos dizer assim. Tipo a tendência. Né? Isso, dá a tendência. Já o Japão, né, tem as grandes produtoras também, a Shonen Jump, e entre outras, que mostra também como é que funciona lá dentro desse campo de entretenimento, né? Então é uma grande indústria mesmo. Uhum. As pessoas, quando têm contato com a produção de quadrinhos, normalmente tem através dessa cultura de massa. Sim. Né? Dessa produção. O que chega, né? É como chega até elas. Como aqui no Brasil. Muita gente pensa que o quadrinho brasileiro é apenas Turma da Mônica. Uhum. Né? Então, eu lia quando era criança. Né? Então, aquele, como a gente falou, né? Do quadrinho infantil. Ou seja, quando você é adulto agora, você só lê a literatura clássica ou não lê nada, né? Então... É o normal. Que é o normal. Ele não enxerga, ou talvez não é apresentado para ele, outras formas do próprio quadrinho. E que é realmente complicado. Aqui no Brasil, a distribuição de quadrinhos já é mais complexa, né? As grandes empresas que distribuem quadrinhos, elas normalmente distribuem os quadrinhos internacionais. Marvel, DC, Image, e entre outros, como também os mangás, né? A Panini, por exemplo, ela traz muito mangá, né? Outras editoras, a Conrad, a New Pop. Então, e elas trazem os mangás que já são famosos por lá. Não traz um produto extremamente novo para cá, por conta que já é uma grande dificuldade também do público ter acesso. Né? Não se testa. Né? Já pega aquilo que é certo. Lá no Japão estourou tal anime, ou tal mangá, o público tá comprando bastante, fez um anime, tá começando a se espalhar pelo mundo, então vamos trazer para cá pro Brasil, né? É assim que tá funcionando. Uhum. Então, normalmente as pessoas têm realmente no imaginário, né, popular, que o quadrinho é coisa de criança, Turma da Mônica, ou é o Marvel e DC, porque é o que tá mais disponível na banca. E você falou no início, fala de gêneros, né? Gêneros textuais. E aí, pesquisando, até para entender um pouco, manter esse papo contigo, eu peguei uma discussão, achei interessante, e interessante porque existem os dois pontos na conversa, né? Sim. A pergunta é simples. Quadrinho é literatura? Interrogação. Certo. Mas aí, só para justificar a pergunta, né? Aí eu encontrei um texto, na verdade muitos textos, mas eu selecionei dois que eu acho que dão um embasamento até para o público entender. Um texto de um blog da Unicamp, de divulgação científica, que era, eu não vou lembrar o título exatamente, mas quadrinho não é literatura, mas tá tudo bem. Uhum. Até pra quem quiser pesquisar, pode dar uma olhada aí. E uma entrevista na Folha de São Paulo do Maurício de Souza, dizendo que sim, quadrinho é literatura. E aí, Marlone? Olha, você botou uma sinuca de bico. Mas é o seguinte, eu vejo o quadrinho como uma linguagem própria. Então, a gente compreende hoje o estudo de quadrinho, ele não seria literatura, só literatura, e também compreender que ela tem sua própria linguagem. Então o quadrinho ele trabalha muito forte com
a grande tendência do quadrinho é trabalhar com as linguagens verbais e não verbais, né? A relação entre o texto e imagem. Então, porém, um dos autores que trouxe esse debate para que o quadrinho fosse reconhecido como literatura foi o Will Eisner. Então, o Will Eisner, ele, ao cunhar o termo graphic novel, né, novela gráfica, ele tentou tirar o quadrinho apenas do que era banal, né, do que era considerado ali nos anos 60, 70 como aquele tipo de cultura de massa, e colocar ele no mesmo patamar da literatura. A tentativa dele era fazer com que o quadrinho fosse visto como um livro. Ou seja, talvez o que o Maurício de Souza defende, né, é nessa ideia. O quadrinho ele não é menor do que um livro. Uhum. Quando fala em questão de valor, né? Até mesmo se for discutir em questão de arte, né? A gente vê em alguns livros e tal que não existe uma arte maior do que a outra, né? Segundo alguns autores. Então, para alguns autores, o artesanato não é menos importante que as belas artes. Podemos colocar em aspas. Então, o Will Eisner tentou trazer essa discussão ao trazer histórias mais sérias, né? Ou até mesmo cunhando um nome diferente. Ele é produtor de quadrinhos. O Will Eisner foi um produtor de quadrinhos, né? Então, até o nome dos prêmios mais famosos de quadrinho é o nome dele, né? Will Eisner. Essa discussão se perdurou porque você coloca, né, o quadrinho em um patamar um pouco mais alto agora, né? Então, ao invés do quadrinho ele tá ali apenas na banalidade, né, do dia a dia, naquilo que é ordinário, ele agora se torna um produto literário. Então, disputam, né? Disputa com livro, com biografias, né? Então surge biografia em quadrinho, surge histórias mais sérias e tal. O livro deixa de ser aquele formato de revistinha e passa a ser livro de lombada, diagramação, o tamanho diferente. Ou seja, a revista em quadrinho, o quadrinho saiu da revista e foi para a livraria. Então, entendi. Essa discussão de quadrinho e literatura entra nisso. Só que existe o outro olhar. Quando você vai para a linguagem, aí você já percebe, peraí, o quadrinho ele não é literatura porque são coisas diferentes. Então, o quadrinho ele trabalha forte com a imagem, com o texto, a relação que elas duas têm. Então, dentro da linguagem do quadrinho, a gente tem um requadro, a gente tem os elementos, né, que compõem um quadrinho. Não é só o balão, por exemplo, né? Existe a diagramação, existe o que a gente chama de simultaneidade, é quando você olha para a página como um todo e depois você olha quadro a quadro, que seriam os requadros. E tudo é pensado, né? E tudo é pensado. Então, não é... Se você atribuir o quadrinho como literatura, talvez você está atribuindo muito mais a importância do texto do que a imagem. Talvez. Né? Então, o ponto importante aí do quadrinho é a junção dos dois. Apesar que tem quadrinhos que não têm textos. Né? Tem os quadrinhos mudos, por exemplo, né? Que não tem balão de texto, não tem essa relação. E como é que eles eles se interrelacionam? Mas existe uma mensagem ali, mesmo que ela não seja escrita. Então, o legal do quadrinho ainda hoje, como objeto de estudo, é perceber essas grandes variações, né, de coisa que a gente pode ter com ele. Exemplo, quadrinho abstrato. Peraí, se eu tenho um desenho, e nesse desenho eu consigo reconhecer o objeto, ele já é figurativo. Mas como é que eu tenho um quadrinho abstrato trabalhando com formas? Como é que seria um quadrinho abstrato? E tem exemplos de quadrinho abstrato, onde os autores eles trabalham com imagens que você não consegue identificá-las, mas elas contam uma história. Então, o engraçado do quadrinho é isso, né? A loucura que traz, né? Fora ainda as adaptações, né? Então, você pega o quadrinho digital, por exemplo, que se adaptou ao formato widescreen, né? A tela. E depois, agora, se adaptou ao formato de telefone. Mobile, né? Então, o quadrinho coreano, por exemplo, se adaptou muito forte. E eles conseguem trabalhar só com a rolagem, né? Só com o scroll. E você fica preso naquela história porque eles trabalharam justamente com a rolagem. Então, você é imersivo mesmo. Aí, é literatura. Tá, mas a literatura estuda isso?
eu não vejo ainda, né, a literatura estudando Você esse acha que ainda é um aspecto. campo meio marginal ainda? Acredito que sim, né? Então, o quadrinho até mesmo em escola ainda é complicado você trabalhar com quadrinho em escola. Acho que no máximo a Turma da Mônica na escola você vai ter abertura. Ou adaptação literária que vem, né, sendo orientado pelo livro didático e tal, aí diz, Comigo aconteceu isso, por exemplo, sou professor de filosofia. Uhum. E aí eu descobri, foi um aluno que me indicou, inclusive, que existem vários textos filosóficos em mangá. Em mangá, Tipo, tem o Rousseau, Maquiavel, tal. Isso, tem Nietzsche, né, tem Assim Falava Zaratustra. Que é muito bom, inclusive. Isso, é legal. Agora, a minha crítica que eu faço é que você tem adaptação literária. Beleza, Policarpo e Quaresma. Pá, bacana. Quando você vai ler o Policarpo e Quaresma em quadrinho, ele é muito reduzido. Uhum. E a linguagem que o quadrinho traz... É outro autor, né? É outro autor, exato. E como fala, é uma adaptação, né? Obviamente não vai sair igual. Porém, há um problema nisso. Ou você adapta o livro para o quadrinho, ou você transcreve o livro para o quadrinho. Então, se você vai transcrever o livro para o quadrinho, é melhor apresentar a obra original. Se é uma transcrição literal. Sim, entendi. Porque, querendo ou não, perde nuances. Uhum. Ou você adapta para o quadrinho, como aconteceu um caso, né, que ele é um quadrinho até que ganhou prêmio aqui no Brasil, que foi o caso do Alienista. O Alienista ele foi adaptado por dois quadrinistas brasileiros, são gêmeos, Gabriel Bá e Fábio Moon, alguma coisa assim, ou posso ter invertido. Eles adaptaram aquele texto para a linguagem do quadrinho. É outro ritmo, né? É outro ritmo, é outra pegada, né? Então, por exemplo, você lê Assim Falava Zaratustra em mangá, o legal é que você vai ver as características do mangá. Então não é só, o mangá, o quadrinho japonês tem um olho grande. Não é isso. O mangá não é só isso. Uhum. O mangá é uma forma narrativa. Então, a narrativa do Assim Falava Zaratustra é mais dinâmica, como o mangá é dinâmico, né? Traz outras nuances que você ali com o livro, você fica... Assim Falava Zaratustra é meio complexo de ler, né? E o quadrinho ajuda você a entender um pouco, e se você quiser ler a original, você vai ter outro olhar sobre o original. Tá. Beleza, a gente foi da literatura. Uhum. E quadrinho é arte? Então, hoje há um estudo que diz que o quadrinho seria a nona arte, né? Ela seria, dentro daquela divisão, obviamente... Cinema... Não, a primeira... Sétimo cinema. Sétimo cinema. A oitava seria a fotografia. E a nona seria o quadrinho. Que é até um tanto quanto estranho também, né? Lembrando que essa classificação, ela não é por ordem de importância, Uhum, claro. né? É por ordem de... Colocaram na lista. Né? Colocaram na lista. Só que aí é onde é que entra o que é que se torna engraçado. O cinema, ele foi estudado primeiro, né? Como uma grande linguagem. Por isso que ele seria a quinta linguagem. Mas para você fazer cinema, você precisa de fotografia. Aí foi depois que reconheceram a fotografia como arte. E para você fazer os enquadramentos, o estudo de movimento do cinema, você gera imagens em quadros, uma imagem em sequência, uma arte sequencial. Aí vem o quadrinho, que é a nona arte. Exato. Aí, estudaram o contrário, né? Então, para você fazer o cinema, você precisa de quadrinho e fotografia. Então, a arte, entender o quadrinho como arte... Desculpa, mas que no caso do cinema é a foto em movimento também. É a foto em movimento, a arte sequencial, né? Existem... o próprio Will Eisner também, ele cunha o termo arte sequencial ao defender a ideia de que o quadrinho, né? Você produz imagens justapostas, né? Uma ao lado da outra, para contar uma narrativa, contar uma história. Mas existem estudos que falam, não, quadrinho não é arte sequencial. Porque, por exemplo, eu posso pegar quadros, fazer uma exposição de quadros, e eles têm uma sequência de imagens. Ali é uma história em quadrinho? Por isso que alguns questionam, peraí, tá contando uma história ou só tá apresentando fatos isolados dentro de quadros? Uma sequência. Né? Então, o quadrinho já seria essa junção. Entender o quadrinho como arte é você compreender os aspectos estéticos, né? E compreender a linguagem que está ali dentro. Então,
sendo a linguagem visual, linguagem corporal, até alguns quadrinhos do Watchmen, do Alan Moore, você percebe, Polêmico, né? Polêmico até, você percebe que tem personagens que eles têm certos comportamentos, mesmo que não está escrito no texto, mas você vê pelo movimento corporal do personagem, né? Então existe uma linguagem corporal ali também, né? Até quando você vai pegar os clichês, né, das histórias em quadrinhos, por exemplo, os quadrinhos de super-herói mesmo, que eles sempre estão, né, peito erguido, né, aquele olhar superior, é uma linguagem corporal que tá atrelada ao quadrinho também, utilizando elementos visuais. Uhum. Então, eu vejo sim o quadrinho como arte, e aí onde é que entra, né, o lado como professor, de ensinar o quadrinho, ver o quadrinho como arte na sala de aula. Então, não é só na área de literatura, né, ou em português, quando a professora de português pega ali alguma tirinha para contextualizar alguma questão, que é muito bom, né? Pô, você pegar Calvin Haroldo, você pegar Mafalda, né, um personagem extremamente importante na Argentina, né, a Mafalda contra a ditadura lá da Argentina. Você pegar esses personagens, você trazer eles para um ambiente escolar, massa. Você pegar outros da internet, Carlos Ruas, né, Laerte, o pessoal do Chiclete com Banana, né, ali dos anos 80, são grandes nomes da charge brasileira, massa também. Mas seria interessante você estudar o quadrinho pelo quadrinho. Sim. Então, você pegar, o professor de história pega uma temática, sei lá, vamos pegar o quadrinho do Superman, o Entre a Foice e o Martelo. Ponto, você tem um contexto histórico bacana, né? Discute sobre isso. Daqui a pouco, vamos analisar as simbologias que o quadrinho traz agora, né? Sobre isso. Entender o uso da cor, entender o uso da estética. Isso já entraria na proposta artística. O fazer artístico para um pensamento daquela época. Então, ele transcende, né, a parada. E transcende. Então, é interessante como a gente falou sobre o mouse, né? Você entender por que o mouse ele é preto e branco, ele é todo sujo, não tem um traço sujo, os quadrinhos dele são bem pequenos, a representação, há uma ideia estética ali do autor, né? Como também se pegar os quadrinhos do Neil Gaiman do Sandman, ele trabalha muito forte com o surrealismo, né? Então, os artistas, né, que ele contratou, os artistas eram formados também, alguns eram formados em artes plásticas, então eles compreendiam o movimento estético, e você apresentar para as pessoas, o Sandman, que é um personagem que fala de sonho, trabalha um pouco com surrealismo. E ele faz essa brincadeira dentro aqui das imagens, o porquê que o personagem tem um balão, fala com um balão preto, com a letra branca, o outro tem um balão mais colorido. É a gente trabalhar com essas nuances também. Então, entender o quadrinho como um todo. E aí entraria entender o quadrinho como arte. E você tocando na sua experiência como professor, eu queria só explorar um pouquinho mais isso. E aí eu acho que entraria também no tema do podcast, né? Porque uma das grandes dificuldades do brasileiro é a interpretação de texto, leitura. E uma consequência da não leitura é a não tão boa interpretação de texto. Você acha que o quadrinho pode ajudar a melhorar essa interpretação? E como é que ele pode funcionar dessa forma? Sim, ajudaria. Até porque ele também é muito cobrado em vestibulares, por exemplo, como o Enem. Um ponto importante aí sobre o quadrinho, por que ajudaria? Porque é o ato de ler. Você já vai estar lendo, já vai estar tendo contato com outros tipos de linguagem, outros tipos de leituras, seja uma leitura mais formal, uma linguagem mais formal, ou algo mais informal, né? Dentro ali de alguns tipos de gêneros textuais, né? A gente pegar, por exemplo, o Chico Bento, né? Que fala aquele carioca, caipira, né? Do interior lá do centro do Sudeste, ou mesmo o Cebolinha, isso pegando para uma alfabetização infantil. Sim. Né? Mas também, só pelo ato da leitura, já faz com que você tenha acesso a novos mundos. Né? Então, um ponto importante do quadrinho é ajudar a formar leitores, porque acredita-se que quando essa pessoa ela é estimulada a ler mais, ela vai estar indo atrás de novos tipos de leitura. Né? Então, quando eu comecei a ler quadrinho, né, eu li como quase todo brasileiro, né, a maioria dos brasileiros, Turma da Mônica. Minha filha tá nessa fase, tá obcecada. Né? e é legal pra caramba, né? Então, não tem como tirar o mérito da Turma da Mônica, que, poxa,
é o quadrinho mais importante do Brasil. Ela tá devorando, ela, tipo, Devora, né? E é massa, né? Que, pô, é coloridinho, tá aquela coisa aí. Os desenhos são muito, muito bem estruturados. Apesar que a galera fala, um desenho fácil. Não é fácil desenhar a Turma da Porque não é Mônica. você que faz. Exato, porque você fazer aqueles círculos e tal, é muito bem pensado, né? E houve uma influência do mangá aí, né? Tipo, a Turma da Mônica, ela... Isso. O Maurício de Souza, lá no final, nos anos 70, mais ou menos, foi quando a Mônica foi criada. Né? Ele teve uma assessoria do Osamu Tezuka, o cara que é conhecido, né, como o pai do mangá moderno. Exato. E o Osamu Tezuka deu essa assessoria e falou, rapaz, dá uma melhorada na personagem e tal, porque a Mônica... ela mudou muito, né? Ela mudou bastante, né? A Mônica, ela tinha um traço um pouco agressivo, assim, né, ainda. Aí foi quando o Osamu Tezuka deu essas bases, né, que a gente conhece do mangá moderno, olho grande, personagens mais arredondados e tal. E isso deu base ao Maurício de Souza, né, que deu continuidade aí aos projetos da Turma da Mônica, que tá aí até hoje. Então, eu li Turma da Mônica, depois eu fui para os quadrinhos de super-heróis, né? Então, Marvel, DC, Image. Mais tarde fui para o mangá, onde eu tive contato com o mangá. E isso também ia me levando para outro tipo de leitura, né? Aí pegava alguns clássicos ali da literatura, lia com um pouco mais de resistência, mas tentava ler. Mas isso ia abrindo a mente. E tem que testar, né? E testar, exato. E aí, onde é que o que faz com o quadrinho ajuda é por esse fato, né? Pô, você está tendo uma leitura, você está tendo um contato maior, né? E você abrir a cabeça para novos tipos de leitura, também não só ficar preso no mangá, no quadrinho, não, só leio isso, ou o inverso, né? Não, quadrinho é coisa para criança, não vou ler. Pô, dá uma lida, dá uma conferida, vai que tem um tema que você gosta, né? Não é só, como a gente disse, não é só aventura. Vai que tem algo mais reflexivo, que você fica, caramba, nunca tinha imaginado isso no quadrinho. Eu tenho 2 cenários aqui. Imagina assim, tipo, pô, Malone, é o seguinte, eu só li Turma da Mônica quando era criança, eu nunca mais tive contato. Pô, eu nunca li quadrinhos. O que você recomenda pra essa galera? Olha, hoje, falando aqui de Brasil, meu, né? tem um projeto bem legal da própria Maurício de Souza Produções, né, que é a Graphic SP, né? Que é... Eles pegaram os personagens da Turma da Mônica e trouxeram outro tipo de olhar. Então, um bom exemplo é aquele filme Turma da Mônica Laços, Turma da Mônica, os dois, né, que lançaram. Eles foram baseados em histórias em quadrinhos, não da Turma da Mônica que a gente conhece, né, os personagens daquele formato, mas que traziam temáticas muito interessantes. Então, por exemplo, tem um quadrinho do Jeremias, né, o personagem da Turma da Mônica, chamado Pele, que ele discute sobre o racismo. E é bem tocante. Até porque o Maurício Souza sempre teve essa questão da inclusão, né? Tipo, isso, personagem, né? Tipo, a questão de acessibilidade. Exato, né? Fez recente, eles lançaram um personagem, né, que tinha nanismo, né? Exato. Autismo também. Exatamente. Então, é interessante a proposta, né, que o Maurício traz. Então, a empresa dele, né? Ele com a empresa dele. Então, um dos quadrinhos que eu recomendo hoje, assim, pra galera que não leu nada ainda, pra começar com o quadrinho nacional, falando, né, do Dia do Quadrinho Nacional, seria esse, da Graphic MSP. Porque é interessante, que traz essas temáticas e são personagens conhecidos. Né? Turma da Mônica, mesmo que você nunca tinha lido Turma da Mônica, você já ouviu falar de Mônica, Cebolinha, de Cascão, então é um novo olhar. Né? Exato, né? O Sansão lá. Então, eu recomendaria esses, né, para começar. Caso você queira ir avançando mais, vai procurando os quadrinhos que foram premiados, né? Então, você pega uma leitura mais pesada, o Maus, né? Tem algum brasileiro, né? Teve um quadrinho brasileiro que ganhou um prêmio internacional, que foi o Angola Djanga, do Marcelo Dessalete, que ele fala sobre a escravidão aqui no Brasil. Pô, que maneiro, cara. Então, e caiu no Enem, né? Então, esse livro ele foi adotado, né? O quadrinho foi anotado pelo PNDL, né? Pelo Nacional do Livro Didático. E foi uma grande vitória até para o quadrinho, porque o quadrinho passou a integrar essa visibilidade. Então, durante algum tempo, os quadrinhos eram enviados para as escolas, né? Para que as pessoas tivessem acesso, os estudantes, e é cobrado em Enem. Até quando eu vou falar para alguns alunos, eu falo, gente, dá uma olhada em tal quadrinho, porque já caiu questões sobre ele, né? Então, não é preciso também entender todo o conteúdo, mas saber, olha, pode cair quadrinho, já que é um gênero textual,
e é cobrado lá nas Pelo menos a tirinha, né? uma tirinha, exato. Então, esses quadrinhos mais famosos, né? Quadrinhos premiados. E se você quiser aí se enveredar aí nesse mundo agora mais aprofundado, de gastar um pouquinho mais, né? Com série, né? Seriado e tal, todo mensal, é que são os quadrinhos mensais. Aí vem Turma da... O Batman, né? Como é que se diz? Batman, Superman, os quadrinhos da Marvel, o mangá, né? Então tem mangás interessantes, alguns volumes únicos, mas normalmente os volumes únicos são bem grandes, né? Bem grossos. E tem os outros que são seriados, aí que é interessante dar uma olhada. Agora só um desabafo. Por que tá tão caro, velho? Então... Porque assim, eu tenho uma imagem de quadrinhos, não sei se o mundo mudou quando era criança. Minha esposa queria ler mangá, a gente foi, fui na livraria com ela, deu uma olhada e tal. E aí escolheu o tema, tipo, todos acima de R$30. Isso. A partir, né? A partir. Qual o grande problema? Antes, o quadrinho ele era visto como cultura de massa, né? Então, até normalmente quando a gente vai discutir, né, em sala de aula, algumas coisas, ou algum grupo de colegas, quando falam de cultura pop, eu fico, eu não gosto de usar esse termo mais para quadrinho. Porque pop deveria ser para todos, acessível para todo mundo, né? Como a gente compreende a ideia do pop. Porém, o quadrinho ele virou nicho. Então não é mais todo mundo que lê quadrinho, né? E a gente, quando era criança, a gente tinha essa visão de, eu vou ali na banca com troco de alguma coisa. Com troco de alguma coisa eu conseguia comprar uma Turma da Mônica, pelo menos, ou alguma coisinha ali. Até mesmo quando chegou o mangá no Brasil, né, ali no meados dos anos 2000, a tentativa era de baratear também. Então eu lembro de papel também. Isso, era um papel de jornal, né, formato menor. Era menor que o gibi, né, já até. Mas a tentativa era essa. Eu lembro de ver algum mangá de R$4 pra época, né? Lembrando que era R$4 nos anos 2000, né? Também, exato. Porém, o que é que acontece? Como há uma grande também concorrência com o quadrinho, mas eu não digo concorrência de quadrinho para quadrinho, mas sim de outros meios com o quadrinho. Outras mídias, né? Outras mídias. Então, o público começou, e tem a galera, né, que começou a ler outras coisas, então vai parando de ler quadrinho, né? Então, o público começou a dispersar. As editoras e as distribuidoras, elas começaram a mirar em um público que vai pagar pelo produto. Sim. Então, as crianças cresceram, né? As crianças cresceram. Então, para tentar manter esse público, elas foram criando novos produtos, só que esses novos produtos vão encarecendo. Produzir um quadrinho no Brasil é muito caro. Você tem o outro lado da coisa. Estou falando só enquanto consumidor, né? Então, enquanto consumidor, o que é que a gente sente? É que, poxa, antes eu comprava um quadrinho a R$15, R$10, já você não encontra mais, né? Uns quadrinhos pequenos hoje que está lançando da Marvel, eles diminuíram o número de páginas para tentar vender a R$20. Só que ainda R$20 é um preço complicado. No Brasil ainda mais. No Brasil. Aí um mangá. Eu vou tentar colecionar um mangá. Cara, não é menos de 30 conto. R$40. Eles aumentaram o tamanho do quadrinho para tentar. Aí vem, como tem um público certo já, né? Então, vamos fazer um volume absoluto. Aí vem lá, 100 e pouco. O Sandman. Um Meu Sandman. cartão de crédito chega... 300 e pouco, né? Um Sandman. Então, você fica, caramba, velho. Aí, por isso que eu falo, deixou de ser um produto popular e virou nicho mesmo. Porque o público retraiu e as editoras vão tentar conquistar aquele público, né? Não, uma das grandes problemáticas que a gente discute é sobre isso. Parece que algumas editoras não tá tentando criar um novo público, né? Quando você olha para o mercado de quadrinhos hoje, parece que os caras não querem criar um público. Parece que nós vamos manter isso daqui, porque se criar parece que vai dar prejuízo, e se der prejuízo a gente não vai conseguir voltar. Entendi. Né? Então, é isso que está deixando o quadrinho mais caro. Ainda fora a crise de papel, né? E entre outras coisas, né? O papel está muito caro. Principalmente pós-pandemia, né? Pandemia e guerra, né? Exato, pandemia e guerra. Então, eu lembro que a gente, com a Serigi Comics, foi tentar... aí tinha o Serigi, né? Que era colorido. Eu conseguia ainda colocar um preço bacana. Só que depois teve o preço triplicou. Eu não conseguia mais fazer colorido. Aí teve gente, não tem como mais fazer, porque tá muito caro. Então, aproveitando o gancho,
Vou dizer você não, mas porque você não tá sozinho nessa empreitada. Isso, Vocês estão lançando um selo, isso. falei correto? Seria uma editora. Uma editora, um É. selo de produção de quadrinhos aqui em Sergipe. É. Mas, obviamente, vocês exportam aí pra tudo que é lugar. Como é que tá sendo a experiência? Então, a Cereji Comics, né, foi um projeto que surgiu ali em meados de 2016, em uma inquietação, né? De olhar assim, rapaz, por que não tem quadrinho que fala sobre a gente? Né? E eu, desde criança, quando eu desenhava as minhas historinhas e tal, fazia as coisas, eu usava os bonecos que eu tinha, né? Aí botava, os caras estão brigando na rua da frente. Porque era o meu lugar, né? Onde eu andava, onde eu passeava, no meu bairro e tal. Só que aí foi passando o tempo e quando você vai ficando mais velho, né? Tendo contato com outras leituras, tá, aí vem a parte acadêmica, também se torna mais crítico em algumas coisas. Aí veio esse questionamento, por que não tem? E só que aí veio uma grata surpresa. Um dia eu descobri um quadrinho de produtores sergipanos, né, que falava sobre Aracaju. Uma aventura em Aracaju. Eu já li, é muito bom. Aí eu fiquei, caramba, velho. Que legal. Tipo, um robô em Aracaju e o cara falando, era muito legal. Ah, o vilão vai destruir a ponte da Aracaju Barra. Eu falei, pô, que massa. Só que foi muito engraçado. Aí, Eu vi trechos da época do Orkut do ainda. Orkut, exatamente. Foi na época do Orkut. Aí, a gente tá entregando a idade aqui. Né? Exato. Grupo de risco. Grupo de risco. A gente foi no Orkut e tinha alguém, os caras postaram lá, fizeram uma postagem e tal. Aí alguém comentou uma parada que eu não gostei. Aí eu fiz um dos grandes erros. Os haters da internet, né, cara? Eu Assim que entrei- começa com- Eu entrei na briga, né? Eu entrei na briga do comentário. Puta, cara, que caminho sem volta. Né? Diga aí. Aí eu entrei na briga. Porque o cara, ele chegou, alguém comentou, que era algo muito idiota, podemos usar essa palavra, que ele usou essa palavra, um vilão querer destruir a ponte Aracaju Barra. Só pode a ponte de São Francisco, né? Aí eu usei até esse mesmo exemplo. Aí eu coloquei, caramba, no filme do lado do X-Men, o Magneto destruiu a ponte do São Francisco e todo mundo ficou, que massa, É poderoso. é poderoso. E aqui, por que o vilão não pode destruir a ponte de Aracaju Barra? Aí comecei a discussão lá, né? E foi aí quando eu fui percebendo que a gente tem essa maneira de diminuir o que a gente mesmo produz. Né? Aí, entrei na discussão, foi quando eu pensei, não, velho, dá pra criar uma história de um herói aqui em Aracaju, com problemas daqui, né? Falando coisas daqui, e como acontece no Homem-Aranha e no Batman, ou mesmo no Super-Homem, a cidade é um personagem, tipo, a gente conhece Batman e Gotham. Né? Gotham é um personagem. Aracaju vai ser um personagem. Então, Muito bom. a gente vai enxergar Aracaju e quem lê a história vai reconhecer, caramba, estou passando na rua da frente. Eu estou no mercado. O Mangue, né? O Mangue, exato. Então, discutir sobre isso. Então, a Cereji Comics surgiu dessa provocação. Por que não usar a nossa cultura para mesclar, né? Fazer esse processo antropofágico, né? Como dizia lá a Semana de 22, né? O Zé de Andrade. Ou foi o Mário de Andrade agora? Ai, meu Deus. Semana de 22. De fazer esse processo antropofágico. Vamos misturar, pegar o que vem de fora com o que vem de dentro, criar algo novo. Pô, a cultura brasileira, é isso que é a cultura brasileira. Então a Cereji Comics surgiu disso. E a gente veio galgando na internet, né? Fazendo publicações online. A partir de 2020... Vocês são em quantos? Hoje a gente tá com 6. 6. Aí, só que vem alguns convidados também, né? A gente convida outras pessoas. No início era só eu, né? Então eu fui buscando gente e tal. Entrou gente, saiu gente, porque é isso mesmo, né? Tem gente que vai procurando os caminhos. Faz parte do processo, exato. E é legal, porque cada um que entrou ali deixou a sua marca. Eu faço questão de dizer, ó, fulano teve aqui, né? E ele produziu isso daqui, então é muito importante. A gente começou a trazer isso para o mundo material, para o mundo físico, depois de alguns editais, principalmente por conta da pandemia. Quando houve, né, a Lei Aldir Blanc, a gente se arriscou. Aí, eu vou tentar escrever nisso daí, vai que dá certo. E deu certo. Né? Então, o projeto passou na Lei Aldir Blanc e a gente conseguiu ter grana para poder imprimir o material. Né? E hoje a gente está buscando formas de baratear cada vez mais. Né? Então, você, ao invés de querer competir com preço de
40, 50, 60 reais num quadrinho, por que não tentar fazer ele a 5, a 8 reais, né? Fazer algo mais barato, claro que com uma quantidade menor, né, gente? Então, é complicado imprimir. Quase artesanal, né? Quase, é quase artesanal mesmo, né? A gente monta, a gente corta, Então, monta. eu vejo o trabalho de vocês, cara, é muito bom. Então, a gente leva para as livrarias, né? Para que leva nas bibliotecas das escolas, quando tem evento, leva para o pessoal consumir, para mostrar que quando chega, e é engraçado, quando a gente chega e apresenta o produto, né? A gente tava num evento recente, aí tava lá, boneco, cada coisa, né? Evento de cultura geek. Quando o pessoal chegava na nossa mesa, falava, gente, aqui histórias em quadrinhos e literatura fantástica, a gente tá trabalhando também com contos, produzidas por artistas sergipanos. Oxente, é daqui? Então, isso. Aí quando começava a mostrar, poxa, eu quero. Pô. Aí perguntava, foi você que fez? Né? Então, isso aqui eu fiz esse, tá? Pô, eu quero, assine. Né? Então, isso que é o legal já, porque já começa a mostrar. O meu autografado. Então, Vender no Mercado Livre. Vender, né? Pra ver se ganha alguma coisa. Ganha uns R$2 a mais. Mas a ideia é mostrar que, poxa, tem aqui. Né? E os artistas daqui, um ponto que a gente tenta mostrar é que é uma produção de qualidade. Né? Então, e é muito bom, gente. O roteiro, a estrutura. Isso, né? Mostrar o material físico, né? A impressão. A gente tem um controle de qualidade. Né? Às vezes dá uma falhinha aqui na impressão. Rapaz, hoje não tá tão legal, não. A gente vai lá, conversa com a gráfica, né? A gente faz parceria com algumas gráficas para dar uma ajustada para que o produto saia bom. E quando a pessoa adquira, quando ele pega, ele diz, caramba, né? Tá, quanto é? Aí dá, R$10. Só? R$10, pô, é para ajudar, né? Mas o importante leia o quadrinho nacional, leia a nossa produção, né? E espalhe para as pessoas e dê seu veredito, gostou, não gostou, né? Porque é importante pra gente. E quem quiser adquirir, para conhecer, como é que faz? Então, hoje a gente tem, né, o nosso Instagram, né, @serigi.comics. É até importante a gente dar esse recado, porque a nossa página antiga foi perdida, né, por conta de alguma arbitrariedade lá da plataforma, eles excluíram a nossa página, então a gente perdeu boa parte dos seguidores e principalmente os conteúdos que tinha lá. Né? Então a gente está começando com a página toda de volta, então segue lá, né, @serigi.comics e o nosso site, né, www.serigicomics.com.br. Lá você tem todos os títulos da Serigi Comics. Pode comprar por lá? Pode comprar por lá. Entrega para todo o Brasil, né? Então tem um fretezinho ali, modo módico, né? Baratinho. E para Aracaju também, né? Aqui onde a gente mora, tem um frete aqui local e tem uma loja física que você pode ir lá buscar. Aí, essa loja física é uma parceria que a gente fez com o sebo aqui de Aracaju, a Gibizone, que tem quadrinhos também raros. E é interessante que a gente deixa lá os produtos, né? E quando a gente, o frete grátis é lá. Quando o pessoal vai lá para pegar a revista, acaba comprando outros quadrinhos, porque tem quadrinho independente, tem um acervo muito legal lá de quadrinhos que é muito raro de encontrar. E é bacana isso, cara, porque assim, eu acho que o Sapiens tem muito essa proposta, né, Ricardinho? Porque quando a gente fala, a gente vai montar um podcast. Mas como assim, podcast? Você vai entrevistar quem em Aracaju? Podcast tem que ser em São Paulo, cara. É isso. Bicho, tem muita gente boa aqui produzindo conteúdo de qualidade, seja no podcast, no vídeo, no quadrinho, na música. Tem muita gente boa. Uma vez, até foi uma frase do Rodrigo Cabuloso, né? Rodrigo Seixas, né? O grandíssimo Rodrigo Seixas. Ele falou uma frase que ficou muito marcada na minha memória. Ele falou, em Aracaju tem tudo, né? Quando a gente fala daqui, né? Do nosso local. Aracaju tem tudo, só que tá todo mundo intocado. Exatamente isso. Foi uma frase que ele falou, velho, a gente precisa se mostrar mais, né? A gente sabe que é realmente complicado, a gente tá dentro de um local que é fora do eixo cultural, né? Podemos colocar assim, que é o Rio São Paulo, né? Como diz. Onde gira o dinheiro também. Isso, onde é que gira, mas a gente tem muita gente boa aqui, né? Então, naquele dia que você trouxe o André, né? O André Comanche, que ele falou sobre isso e tal. E entre outros entrevistados que veio pra cá, que hoje é dia do Sapiens, vou lá dar uma olhada. Você fica, caramba, velho, que massa. E, pô, você também, né? Grande entrevistador aqui, colega de trabalho. E o cara, fantástico, velho. Era o que tinha na rua, né? Apareceu, pega isso aí. Né? Ele quer vir fazer um podcast? Foi mais ou menos assim que o Sapiens começou. Mas, tipo, você, né, como esse grande comunicador apresentando as propostas que tem aqui em Aracaju, a gente fica orgulhoso, né, de ver assim, caramba, eu trabalho com esse bicho nessa escola. E aí, quando vê nos grupos de WhatsApp os alunos falando, poxa, e a galera comenta muito. Isso é muito legal. Então, aqui tem muita coisa boa.
Só que, como falou, tá todo mundo debaixo da sua pedra. Tá no né? mangue, né? Tá dentro do mangue. Caranguejo aqui. Exato. Pô, saia, né? Aí tá no Venham período pra cá. tá no período de defesa, ninguém vai lhe pegar, não. Mas, tipo, é interessante mostrar isso mesmo, né? O quão rico, o quão rica é a nossa cultura, quantas pessoas produzem muitas coisas legais aqui. E também a gente quebrar certos tipos de estereótipos, né? Ah, é só lá em São Paulo. Ah, se eu vou falar em Sergipe, Nordeste, tem que falar de cangaço. Não, cangaço é massa, assim, tal, legal, tem sua parte. Mas a gente também tem outros problemas que a gente pode apresentar também. Tem outras coisas contemporâneas da nossa cultura. Então, ainda mais no mundo globalizado, né? Exato, né? A gente vai ficar ainda preso a certos estereótipos que criaram pra gente, sendo que a gente pode quebrar estereótipos, ou até mesmo usar o estereótipo, mas trazer outro olhar, né? A proposta da Serigi Comics foi essa. Ah, vamos pegar um herói aracajuano, você vê até a premissa do personagem. Ele vai ser um herói, aqui em Aracaju, ele é um morador de rua, usuário de crack. Aí você ficou, gente, que herói é esse? Anti-herói danado, né? Mas ele... Tipo um Hancock Pro. Aí, é bom que você vai pegando já algumas referências. Mas, ao mesmo tempo, ele... O objetivo de vida dele, podemos colocar, o objetivo de herói dele é proteger outros moradores de rua. Então, a discussão é sobre essa galera que tá vulnerável na rua. Se fosse um padre, poderia ser o Júlio Lancelotti. Poderia ser o Júlio Lancelotti, exatamente. Mas, tipo, é você discutir isso e você trazer uma problemática que quem mora em Aracaju conhece, né? Por exemplo, você passa no centro da cidade à noite, é um negócio tenso, né? Pô, acho que dá para discutir isso no quadrinho, né? E levar essa discussão pro público e eles entenderem quem é aqui e dá para resolver? Vamos ver. Pode até que não dê, mas pelo menos olharam para aquele problema. Então é a gente brincar com isso, né? Brincar, claro, obviamente de maneira... uma discussão. Arte, né? Exato. Né? Mas é mostrar que, é possível, gente. A gente trazer discussões para cá, né? O quadrinho ele não vai ser só apenas a diversão, mas também é uma diversão crítica. E né? também, assim, você olha pra... Do mesmo jeito que a gente se inspira em outro, você olha pro cara com esse problema em Aracaju, moradores de rua que passam por situações de vulnerabilidade, tá no Brasil inteiro. Exatamente. Então, não o é só em moleque de Aracaju. São Paulo pode ler, puta, eu vejo isso aqui também. Exato, né? E é isso, foi um ponto que foi interessante que a gente, ao se pensar no Serigi, foi isso. Vamos mostrar que Aracaju também tem problemas iguais de outras cidades. Vamos discutir eles, né? Então, isso é legal, fora ainda as outras produções que a gente tem, né? Então, não fica só focado aqui, a Serigi como só produz quadrinhos sobre o Sergipe. Não. E também acho que... Eu tô me intrometendo, mas... Não, pode falar. Artistas que queiram produzir com vocês também pode colar junto. Isso, né? A gente tá fazendo um processo de curadoria, né? Então, alguém... eu quero produzir. Como é que faz? Você entra em contato, pode pelo Instagram, pelo site, pelo e-mail, né? serigicomics@gmail.com. Você pode ir lá mandar um e-mail, a gente vai analisar a obra. Se der para publicar, né? A gente faz tem um calendário, né? De publicações e tal. A gente vê como é que faz, né? Mas, tipo, a ideia é um farol já. Né? Então, os artistas já olham aí, acho que dá para fazer alguma coisinha aqui legal. Né? Então, chegar junto, a gente vai estudar junto, aprender. Como eu disse, sempre tem que melhorar, né? Às vezes o cara chega, não, meu quadrinho tá pronto, meu roteiro tá pronto. Quando dá uma olhada, vamos dar uma ajustada aqui, cara, não, vai mexer na minha obra. Ué. Qualquer um que lida com o mercado editorial vai passar por isso. Exato, né? Então, aí como dizer, eu que sou editor-chefe, minha obra muda. Então eu chego lá, galera, dá uma olhada aí, Marlon, dá uma ajeitada aqui. Eita, tá, beleza. Realmente, tava precisando, né? Então é interessante isso. É uma galera muito boa, muito boa. Né? Então, como eu estava dizendo, não é só sobre Sergipe, né? A gente pode trabalhar com literatura fantástica, com coisas fantásticas. Recentemente a gente lançou um conto do André Comanche, né? Que era o Povoado do Fim do Mundo, que ele trata ao mesmo tempo sobre o sertão, em um futuro pós-apocalíptico, misturado com horror cósmico. Você fica, caramba, velho, que loucura. Mas é muito legal. Então, ao mesmo tempo que você está tratando de coisas daqui, você está tratando com... Você está lendo influência de Lovecraft, né? E faz essa brincadeira. Então, isso que é o bacana. Sim, né? sim. A gente tá indo pro final da entrevista, eu só não queria deixar de fazer duas perguntinhas, se você me permite. Tá na moda, eu tô viciado, inclusive. Tem um
o Diogo, que sempre tá escutando o podcast com a gente, ele também tá obcecado, fica mandando pra gente. Tá na onda, Ricardinho, não sei se você tá nessa brincadeira, das inteligências artificiais. Então, tipo, virou uma trend no Instagram um tempo desse, você criar a sua, aplicativos. Isso só vai crescer, a tendência é essa. E os resultados são, me permita dizer, impressionantes. Sim. Você é um artista, você é um ilustrador, você é um podcaster, eu tinha esquecido disso, ele também tem um podcast, diga-se de passagem. Mas a questão é a seguinte, você acha que a inteligência artificial, ela vai superar o artista? Então, eu acho que não. Ainda, eu vou fazer um paralelo, um exemplo com a fotografia. A fotografia, quando ela surgiu, todo mundo disse que ela substituiria o artista, né? Ali no finalzinho do século XIX. Então era dito, a fotografia vai tomar o lugar do artista, a fotografia vai tomar... Não vai ter mais pintor, né? O pintor de retrato foi o que sofreu mais um pouquinho. Porém, ele continuou. E a arte se renovou. A gente teve os movimentos de vanguarda, impressionismo, cubismo e entre outros. Arte abstrata e tal. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta muito importante. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar, né? A inteligência artificial é uma ferramenta. Então, você vai utilizá-la talvez para facilitar ainda mais o seu trabalho, né? Então, eu uso inteligência artificial, né? Eu achei muito legal, pô, às vezes você tá com uma ideia na cabeça e da forma que você aplica no papel, ainda não tá ainda do jeito que você quer. Você usa a inteligência, chega próximo de uma ideia, daí você coloca seu estilo, é a forma que eu acredito, né? Você colocar o estilo ali que você acha, que você compreende, e aí você chega na sua própria proposta original. Uma das grandes problemáticas da inteligência artificial é que ela não cria. Ela não cria nada. Ela pega daquilo que já está pronto, né? E gera algo inovador. Podemos colocar assim. Um banco de dados. Um banco de dados. Algo que é aquilo que a gente já não faça. Por exemplo, quando eu vou desenhar algo, eu preciso de referências. Então, ela faz isso muito mais rápido do que eu. Só que ela não cria traço, né? Por exemplo, ela não cria uma personalidade. Ela vai pegar com base do que está ali. Talvez o grande problema da inteligência artificial, que foram dois pontos que eu discuti às vezes com o André e com o Rodrigo Cabuloso, era de as pessoas, os produtores de obras, né? Não vamos colocar o nome de arte ainda. Os produtores de obra com inteligência artificial, eles ficarem presos apenas a isso. Então, vai entrar no caso da fotografia apenas como registro. Uhum. O fotógrafo que só registra, ele é um artista? Bom, é um debate muito grande. Ele chegou, apertou um botão e pegou a foto e foi embora, talvez não seja um artista. Ele só apertou um botão. Foi que nem o cara da inteligência artificial. Digitou os comandos e tchau. Pegou o resultado e colou lá. O outro grande problema é os artistas que têm as suas obras usadas pela inteligência artificial. Eles foram autorizados? Eles receberam autorização? Por exemplo, você pega o estilo, você coloca uma obra estilo de Frank Miller. Frank Miller sabe que está sendo copiado? Esse está sendo um grande problema também. É aí que tá tendo algumas discussões na internet sobre esse olhar, né? O artista ele foi autorizado para isso e já seria interessante, sei lá, ou o programa ou alguém indicar que aquilo é uma obra feita por inteligência artificial. Uhum. Porque aí ela se vira open source, né? Ela fica aberta. Então, tá entrando em outros tipos de discussões agora sobre inteligência artificial. Então, eu não vejo que ela vai substituir o fator humano. Eu acho que ela vai facilitar, e muito. No meu caso, facilitou bastante. Criação do cenário. Pô, tem coisa que você fica, caramba, velho, eu tô com uma ideia, mas ainda não tá conseguindo. Eu vou colocar aqui para ver o que é que aparece. E aparece uma imagem legal. Opa, isso aqui é bacana. Eu vou utilizar essa ideia, transformar no meu traço, criar coisas novas por cima. Então eu vejo mais nessa forma. Pô, bacana. Marloni, obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado por ter topado esse convite. E manda seu recado pra galera. Então, galera, primeiro de tudo, né, leiam mais quadrinhos nacionais. Por favor. Conheça os artistas, conheça os autores nacionais, né, dá uma olhada, dá uma conferida.
se abra mais para o mundo dos quadrinhos, que tem muita coisa legal, né? Então, muita produção que está tendo aí de cinema, de série, são produções com base em quadrinho, então é interessante a gente conhecer também esse material, né? E apoiar os artistas locais, apoiar aí a cultura local. Então, sigam lá a Serigi Comics, tem o nosso site, www.serigicomics.com.br, e o nosso Instagram, @serigi.comics. Lá você vai encontrar algumas informações sobre a produção de quadrinho aqui em Sergipe, ficar sabendo dos eventos que a gente participa, e se quiser aí adquirir alguns quadrinhos, vai lá dar uma olhada. A gente entrega para todo o Brasil. E quando lê, dá lá um feedback para a gente dizer, gostei, não gostei, né? Pode melhorar aqui. E a gente está sempre aberto a esses olhares. Obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Aqui. Maravilhoso aqui esse lugar. Muito massa. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estendo o pedido do Marlone, sigam a Serigi Comics e também sigam o Sapiens. É muito importante para essa tal inteligência artificial entender que é um conteúdo relevante e levar para mais pessoas e também trazer mais conteúdo para cá para você continuar acompanhando. Lembre-se, tem Sapiens em vídeo aqui no YouTube e tem Sapiens em áudio lá no Spotify. Não deixe de seguir também, tá bom? No mais, muito obrigado e até o próximo episódio.